Vamos lá então. Obviamente que essa semana, com certeza, fez parte dos nossos devocionais, fez parte da nossa vida, das nossas ações, algo relacionado a tudo isso que está acontecendo. E eu acho que uma das coisas normais que nós devemos e podemos fazer é nos perguntar, puxa, mas isso tudo que está acontecendo tem motivo? Isso tudo que está acontecendo tem razão? O que nós, como cristãos, podemos pensar, olhar? Será que Deus está pesando a mão sobre nós mais do que em outras pessoas? Será que a igreja deveria estar passando por momentos como esse? Estava conversando com uma pessoa e ela disse, puxa, desde a pandemia parece que a gente não tem um tempo para relaxar. Né? Veio a pandemia, daqui a pouco vem uma enchente, aí vem outra, e a gente está sempre esperando aquilo que vai acontecer. E eu quero dizer para todos nós que sim, tudo isso fez parte de toda a história. Israel, no Antigo Testamento, passou por várias situações extremamente complicadas, extremamente difíceis como povo. E se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver que Israel sofria por dois motivos. O primeiro deles é porque Israel estava inserida em um local onde o pecado reinava e governava. E tudo isso que nós ouvimos aqui, de a natureza rebelde, desde lá do Gênesis, capítulo 3, Deus disse para Adão que a terra não seria mais nossa aliada como era no Éden. E que a terra seria agora uma adversária a ser enfrentada. Por isso, do suor da tua testa tirarás alimento. Aonde antes você colhia frutos, agora você vai colher espinhos e ervas daninhas. Então essa batalha e essa luta, ela inicia lá. Então Israel sofreu muito, porque estava no meio de uma natureza que o pecado havia corrompido. Mais do que isso, estava vivendo no meio de povos que estavam completamente entregues ao pecado. E por fim, Israel também sofria porque ela mesma, às vezes se esquecia de seu Deus e ia fazer aquilo que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. Aí você pensa, não, mas aquilo ali foi no Antigo Testamento. O Novo Testamento foi diferente. E nós vemos a todo momento, em qualquer carta do Novo Testamento, também Paulo alertando a igreja a respeito de sua própria conduta, o cuidado que a igreja deveria ter em meio a povos que não conheciam a seu Deus, e tudo isso então está presente também no Novo Testamento. A igreja de Corintos, a igreja de Éfeso, as igrejas que nós lemos aqui, elas não estavam alheias a tudo que Deus estava fazendo, e elas, de certa forma, participavam do sofrimento, principalmente como quando igreja, ela era perseguida. E o Império Romano foi pródigo em perseguir a igreja, em matar cristãos. Não muito diferente do mundo de hoje, que a gente pensa que cristãos morriam por sua fé lá no passado, mas hoje ainda cristãos morrem por causa da sua fé. E a igreja, de certa forma, ela está no meio de tudo isso e ela participa volta e meia desses momentos de dor e de sofrimento. Então nós, como igreja do Rio Grande do Sul, nós não podemos esquecer que nós herdamos essa luta contra a natureza como toda a terra herdou, como toda a humanidade herdou. Nós também não podemos esquecer que vivemos no estado mais duro de se pregar o Evangelho. Isso significa que o Rio Grande do Sul é um povo que não quer servir a Deus. É duro pregar o Evangelho. Você fala do Evangelho para um gaúcho e você é hostilizado, você é ridicularizado. Então nós não podemos esquecer que até ontem vivíamos num estado que estava alheio a Deus e não queria nem saber o que Deus estava dizendo. Mais do que isso, vivemos num estado que é muito sincretista, que adora misturar religiões e adora ser o palco desse tipo de aberração que ofende a Deus. E nós não podemos tirar de Deus o fato de pesar a mão sobre o nosso estado, que está entregue
a uma religiosidade totalmente torta. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul, em muitos aspectos religiosos, ele é mais pródigo do que outros estados. E nós temos que saber disso. E nós temos que entender isso. E também nós temos que entender que a igreja do Rio Grande do Sul, volta e meia, ela permite que o seu pecado seja expresso dentro da igreja, no meio das pessoas. E nós esquecemos a nossa santidade. Então, tudo que acontece no Novo Testamento com relação à igreja, acontece hoje em nós aqui. E é por isso que nós temos o Novo Testamento. E é por isso que nós podemos olhar e ver o que Deus está fazendo em momentos difíceis assim. E o Fofo começou na semana passada um trecho da carta de Tiago. Ele fez a segunda parte do primeiro capítulo da carta de Tiago. E eu gostaria hoje de fazer a primeira parte dessa carta. Porque nós vamos talvez entender algumas coisas pelas quais nós estamos passando. E nós vamos poder ter talvez uma perspectiva divina, uma perspectiva bíblica de tudo isso. Porque é fácil a gente dizer assim, não tem Deus bom, porque olha só o que ele está fazendo com essas pessoas aqui. E você espera, só um minutinho. Não é sem motivo que talvez Deus esteja pesando a sua mão sobre o Estado. E nós, igreja, vamos participar disso, porque não podemos esquecer que somos representantes de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, encarnou, ele habitou em meio dessas pessoas que eram pecadoras como nós. E ele sofreu justamente por essa condição. E se nós somos realmente as testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, nós não podemos cair no engodo de achar que a igreja não ia sofrer nada. Como alguns dizem que até nem na tribulação nós vamos participar da parte ruim. Não, a parte ruim não é para a igreja vai estar lá no céu na parte ruim. É verdade? É mesmo? Será? Então a gente gosta de achar que a igreja não vai passar por isso, mas se nós somos testemunhas de Cristo em um mundo pecaminoso, como ele veio em um mundo pecaminoso, ser testemunha e passou, teve fome, teve sede, sentiu-se cansado, chorou, então nós também, igreja, precisamos entender e passar por isso. Porque se nós não passarmos por isso, talvez nós corramos o risco de ficar uma igreja alienada ao sofrimento do outro. Porque a nossa casa está tranquila. Eu falei com a Simone, ontem eu disse, agora eu cheguei na minha casa. Eu tirei aquela roupa suja de barro, eu tomei um banho quente, e ela estava me esperando com pizza, e isso foi muito bom. Mas eu olhei para ela e disse, e aquela galera voltou para a casa do sogro, para o abrigo onde estava, e vai ter frio, e não vai dormir num lugarzinho quente. Então, se nós não formos até o sofrimento, às vezes nós, igreja, nos tornaremos alienados com o sofrimento do outro. Por isso que Jesus veio em meio a um povo sofredor, para entender e ser misericordioso. Então, talvez nós, como igreja, precisamos estar nesse momento, aqui, exatamente onde estamos, para continuarmos sendo as testemunhas de Cristo. Aonde quer que nós vamos, e olhar o sofrimento, olhar os olhos marejados do seu Mauro, olhar o abraço que a dona Salete deu no Ricardo quando desci do carro, e ela disse, ninguém vinha aqui. Então, isso faz parte disso tudo. Então, eu quero que a gente tenha, como cristãos, uma visão adequada do que Deus está fazendo, para que sejamos adequados na nossa ação diante daquilo que Deus está fazendo. Ok? Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Ele começa dizendo assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma.
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. O que está acontecendo aqui? Tiago está escrevendo a sua carta a um bando de pessoas que está disperso do seu país natal. Por que será que estão dispersos do seu país natal? Por perseguições, porque estavam sofrendo algum tipo de problemas e tiveram que sair da sua nação e estavam espalhados. Talvez muitos deles por terem se convertido ao cristianismo. E esses cristãos então foram perseguidos por seus pares e tiveram que fugir. Você vai ver que ao longo da carta de Tiago, Tiago está incentivando ao verdadeiro cristão, ao verdadeiro fiel a Deus, ele está incentivando a colocar em prática a sua fé. Em um momento de dificuldade. Então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com os destinatários dessa carta. Algumas pessoas dizem, era aquela fome que estava acontecendo ali em Jerusalém, que Paulo vai alertar aos coríntios. Pode ser? Pode ser. É o início da perseguição ao cristianismo que Domiciano já havia iniciado ali em Jerusalém. Pode ser? Pode ser. Mas o que menos importa aqui é qual dessas dificuldades esse povo está enfrentando. A grande sabedoria, o grande trunfo que nós temos na carta de Tiago é que ele nos ensina a como passarmos por momentos de dificuldade, de perseguição, de abandono e momentos em que nós olhamos o outro passando por necessidade e como é que nós aplicamos a nossa fé sendo generosos, caridosos e amando o próximo em suas necessidades. A carta de Tiago ela é um grande exemplo de como deve ser a fé madura de alguém. Então, no primeiro versículo é fácil, ele fez apenas uma saudação, ele está endereçando a quem ele está escrevendo essa carta. Tiago aqui, o Fofo explicou na semana passada, meio-irmão de Jesus. E esse meio-irmão de Jesus, então, ele foi o primeiro líder da igreja em Jerusalém. Então, é nessa condição que Tiago está escrevendo essa carta. E aí, então, no versículo 2 ao versículo 18, que é o que nós olhamos hoje, Tiago está dizendo qual deve ser a resposta do fiel diante da provação, que é confiar naquilo que Deus está fazendo, mesmo sem entender. Hoje nós estamos na geração que quer entender o que Deus está fazendo, e talvez nunca nós vamos entender o que Deus está fazendo, até que tudo não esteja pronto. Então nós temos que confiar no que Deus está fazendo.
segunda parte do capítulo que o Fofo leu na semana passada, que é a ação humana deve ser substituída pela prática da verdade. Por isso que o versículo famoso é: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não adianta a gente ficar brabo, não adianta a gente sair fazendo como nós achamos que a coisa deve acontecer, porque não é isso que talvez produza a justiça divina. Então hoje nós vamos ficar nessa primeira parte, do versículo 2 ao versículo 18. Então nós vamos ver que, primeiro de tudo, do versículo 2 ao versículo 4, Paulo vai dizer que há um propósito para a aprovação. Há um propósito para as dificuldades que Deus permite à igreja. Que é o quê? Produzir maturidade. Produzir maturidade. As dificuldades, elas são grandes momentos e oportunidades para nós ficarmos maduros. E hoje eu vejo que é um erro nosso nós tentarmos proteger de tudo a geração que está chegando. Acabamos de falar para vocês que nós vimos cidades que estão praticamente destruídas. Provavelmente pais que estavam criando seus filhos, tentando livrar os seus filhos de todas as dificuldades do mundo. Do que eles passavam de bullying na escola, daquilo que eles não podiam vestir, estavam dando de tudo para os seus filhos, estavam tirando dinheiro para pagar as atividades extracurriculares, talvez uma segunda língua, talvez um esporte, talvez uma coisa assim. Estavam criando os seus filhos em verdadeiras redomas de vidro, como todos nós somos tentados a fazer. E aí vem uma enchente e acaba com essa cidade. E essa geração que não sabe lidar com dificuldades, não está madura para lidar com a destruição da sua casa. E se ela não está madura para lidar com isso, o que vai acontecer? Ela vai sentar, chorar e esperar as coisas acontecerem? Então, o próprio Deus não permite que nós, como seus filhos, sejamos bardosos e sejamos livres de todas as dificuldades. Por isso que essa geração que diz que o cristianismo é só, aceitou Jesus, só vai acontecer coisa boa, não vai acontecer nada de mal, tu vai ter todo dia um dinheiro na tua conta que tu não sabe de onde veio, que todas as tuas contas serão pagas, quitadas, que você vai poder viajar e fazer tudo que você quer, você vai poder consumir tudo aquilo que tu deseja, é só aceitar Jesus, é um engodo. É um engodo porque esse tipo de cristianismo só gera cristãos bardosos e chorões, que são incapazes de chegar à sua maturidade espiritual. Então, Tiago está dizendo aqui que há um propósito nas batalhas, nas lutas e nas provações que a igreja enfrenta. Produzir maturidade espiritual. E é por isso que ele fala, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma. As dificuldades fazem parte da maturidade, por isso que até mesmo tentar criar crianças sem dificuldades é ter adultos imaturos no futuro. E de certa forma estamos colhendo isso, principalmente na nossa sociedade. Mas Deus não vai permitir que a igreja cresça sem algum tipo de dificuldade para enfrentar. Porque é necessário que nós sejamos maduros. Por quê? Porque somente na maturidade é que nós vamos ter a nossa estatura espiritual completa. Por isso que vem então agora o versículo 5 até o versículo 8, o que nós devemos fazer diante de uma dificuldade? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade lhe será concedida. Quando nós estamos passando por uma provação, obviamente na nossa imaturidade a gente diz, tá bom Deus, chega, tá bom, já chega. Não é assim? E na verdade o que devemos pedir é, ok Deus, eu sei que isso está passando, me dá sabedoria para entender tudo isso que está acontecendo. Para confiar nesse trabalho que você está fazendo. A minha esposa, ela, há poucos meses atrás,
ela teve um acidente do qual eu não tive responsabilidade e participação alguma. Se ela disser ao contrário, é mentira, falso testemunho da parte dela. E nesse acidente ela teve a ruptura, entre outras coisas, da perna dela, a ruptura do tendão do ligamento cruzado. E ela precisou fazer, então, a reconstituição desse ligamento. E ela precisou, então, fazer sessões de fisioterapia para recuperar o movimento total da perna. E ela, então, durante esses momentos de fisioterapia, o fisioterapeuta pegava ela, ou a fisioterapeuta, enfim, que estava na hora ali, pegava a perna dela e levantava em direção às nádegas. Então, ele tentava aproximar o calcanhar dela na direção da nádega, porque ela tinha que recuperar a flexão. E se ela fosse muito chorona, ela não é. Se ela fosse muito chorona, ela ia dizer, não, tá bom, chega. E o fisioterapeuta ia fazer o quê? Ah, não, tá bom, chega, tá bom assim, vamos deixar assim. O que aconteceria com ela? Ela não ia ter o movimento todo recuperado. O fisioterapeuta teve que dizer para ela, aguenta, porque isso faz parte do processo. Eu sei que dói, eu entendo que está dolorido, mas você precisa ir até o fim. Porque se eu não tiver comprometido com a tua cura e deixar você, pela tua barda, dizer que está bom, daqui a pouco você não tem mais a perna com todo o movimento e você vai culpar talvez o cirurgião. Ah, não fizeram certo a cirurgia da minha perna. Ou talvez até a fisioterapeuta. Ah, não fiz a fisioterapia como deveria ter feito. Então nós não podemos ter uma sociedade livre de dor, porque dor gera cura, maturidade e faz com que nós tenhamos um caráter pleno e completo. E assim às vezes são com as questões da nossa fé. E assim às vezes é com a situação diante de Deus. E o Rafa falou aqui que muitos dos salmos foram escritos por pessoas que estavam no momento de dor, e muitas delas dizendo, Deus, e aí, não vai responder nada mesmo, foi embora, deixou ali um aviso fechado na porta, e eu estou aqui pedindo, e a minha oração está chegando lá, e não acho ninguém em casa. Deus, até quando vai te calar diante da minha dor, diante do meu sofrimento, diante do sofrimento da minha nação? E Deus dizendo, ok, querido, exatamente, é isso que eu quero, porque isso faz parte do teu processo de maturidade espiritual. Então esse cristianismo que está sendo vendido por aí, dizendo que cristão não sofre, é satânico. É satânico, ele brota do fundo do inferno. Porque isso não gera cristãos maduros. O cristão maduro, ele vai passar por provas e dificuldades, porque Deus tem um propósito com essas dificuldades. E nós precisamos entender isso. E chegar ao cristianismo achando que nada vai nos acontecer, que estaremos livres de tudo, até mesmo da tribulação lá em Apocalipse, toma cuidado. Toma cuidado. Um dia a gente vai falar sobre o Apocalipse. Né, Rafa? Um dia a gente fala sobre o Apocalipse. Versículo 9 ao versículo 11, Tiago nos alerta dizendo assim, toma cuidado, porque a perspectiva humana ela é limitada. O que ele fala ali? Ele diz que o ser humano, seja rico, seja pobre, vai passar, vai embora. É como uma flor. E eu não sei se vocês já viram flores. Se vocês não viram, sugiro vocês a irem para o interior e olhar o momento de flores, e você chega lá, quando começa o primeiro calorzinho da primavera, as folhas ficam verdinhas, os brotos, né, os botões começam a surgir, daqui a pouco você passa de novo e está lá aquela flor, você diz, nossa, que bonita, que legal essa flor, e você vai pedalando por um caminho que tem várias flores, de repente você volta ali alguns meses, você diz assim, o que está acontecendo? Essa flor está murchando, está caindo, e depois você chega lá e não tem mais flor alguma, e você diz assim, nossa, o que aconteceu? Assim é a humanidade. Diante de Deus, a humanidade não passa de uma breve estação diante da sua eternidade, diante da sua grandeza. Então a perspectiva humana ela é limitada, e é isso que está sendo falado no versículo 9 até o 11. Ele diz, pois o sol se levanta, traz o calor, seca a planta, cai a flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Ah, mas é só o rico. Lembra que ele disse, o pobre que fica rico, o rico fica pobre. Ou seja, é todo mundo.
todo mundo passa brevemente. É nada mais que uma estação. E aí eu vou te perguntar, quem de vocês aqui lembra do seu tataravô? Lembra dele com saudade, lembra de tudo que ele fez? A gente não lembra, né? Ele fez parte da nossa existência, ele teve sonhos, ele construiu alguma coisa, ele montou uma família, ele não esperava talvez que nós fôssemos seus descendentes, mas nós nem lembramos que eles existiram. Parou para pensar nisso? É assim a nossa existência. Ela é breve, ela vai passar. Nós não teremos uma vida eterna a não ser que estejamos em Cristo. E até para essa vida eterna na qual nós estaremos em Cristo, tudo que ficou aqui não vai para lá. Sabe por que tudo que ficou aqui não vai para lá? Porque mesmo tudo que tu planejou de bom e de melhor, Deus tem melhor lá em cima. Naquele asfalto bem bonitinho que a gente espera, que a gente vai andar, lá as ruas são de ouro. Essa é a parte boa. Eu fico imaginando quando eu chegar lá, meu apartamento, né, com uma sacada de frente para Deus, e todos os dias, né? E todos os dias nós vamos abrir a janela e está Ele ali. E nós não precisamos de mais nada. E é isso. E é isso. Então, o que tu imagina? E a trilha do Gava, sem vacas, sem nada, algum obstáculo que ele possa bater, ele vai dizer, Gava, está ali para a trilha, e vai contigo ainda, né? Ele vai contigo, pedalando junto. Né? O Morro do Belo é bem curtinho lá no céu, né, Gava? A gente nem cansa, diz, já quebrou o Belo aqui, ó. Tá ali, isso, exato, é isso aí. Essa é a parte boa. Por quê? Porque olha o versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Há um resultado, há uma recompensa depois da aprovação. É difícil, mas depois há um resultado e uma recompensa, e nós vamos regozijar todos juntos com Deus. Então esse momento é só um momento do meio. É só um momento do meio. Depois tem a premiação. Do versículo 13 ao versículo 15, a ação humana é responder à ação de Deus com o pecado. Por isso que ele vai falar do 13 ali, quando alguém for tentado, não deve dizer que está sendo tentado por Deus. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Por quê? Porque a nossa tentação é sempre escapar, é sempre dar um jeitinho, é sempre pedir para Deus aliviar, é sempre procurar um atalho, é sempre fugir. Deus me apertou aqui, eu saio, eu vou lá para o outro lado. Daí Deus me aperta lá, eu saio. Aí Deus me aperta ali, eu saio. Então eu estou sempre tentando permanecer na minha condição de imaturidade espiritual e Deus está a todo momento tentando me chamar e eu estou correndo. Eu gosto da história de Elias e eu leio volta e meia a história de Elias. Elias foi o cara que literalmente fez chover fogo do céu, fez Deus agir, matou os profetas de Baal. Jezabel disse, eu vou te pegar, profetinha. Ele sai correndo lá de cima do Monte Carmelo, ele sai lá de Samaria, desce, vem correndo, acaba no Monte Sinai. Está lá parado, só quer dormir e comer, entra numa depressão, literalmente. E depois, então, Deus pergunta para ele, está fazendo o que aqui, Elias? Estou me escondendo, fui o único que sobrou. Aí, querem me matar? Faz o seguinte, Deus, me mata agora aqui que eu já estou feliz. E Deus olha para Elias assim, meu querido, tu não sabe nada do que eu ainda tenho para você fazer. Então te apresenta para mim, é aquela história, vem fogo, terremoto e tudo mais. E aí no meio de uma brisa Deus se apresenta a Elias. E pergunta de novo para ele, está fazendo o que aqui, Elias? Estou aqui porque eu sou o único de Israel que não dobrou os joelhos a Baal. E aí Deus diz para ele assim, eu tenho uma missão para ti. Uma missão tripla. Qual? Primeiro,
tu vai ter que sair daqui e ungir o próximo profeta que vai ser o teu substituto, que era Eliseu. Mais do que isso, você vai ter que ir até a Síria e você vai ungir o próximo rei da Síria. Tá? E depois tu volta para Israel e você vai pastorear as 7.000 ovelhas que ainda não dobraram seus joelhos a Baal. Elias estava no meio da provação, ele não estava conseguindo entender o propósito de Deus e Deus ainda tinha muito ministério para ele. E às vezes com a gente é isso, a gente vai correr, Deus aperta aqui, eu pulo para lá, Deus aperta aqui, eu pulo para lá, e Deus às vezes está tentando lidar com o meu pecado, lidar com a minha situação, não, mas eu pulo daqui, aí chega lá, e aí vai para ali, e às vezes isso pode ser, eu saio da igreja, eu vou para uma outra igreja, eu abandono o cristianismo, eu faço um monte de coisa que as pessoas fazem para tentar fugir do que Deus está querendo trazer e dizer, vem cá, é isso que eu quero lidar contigo. E a gente arruma um monte de mentiras para nos enganar e dizer, não, eu estou fugindo de Deus. Então, a ação humana é sempre responder à ação de Deus com o pecado. Por isso a provação gera crescimento, porque nos livra da infantilidade das tentações. Quer ver uma coisa bem infantil? Vocês sabem que eu gosto muito de memes no meu Instagram. Não estou poupando, porque eu acho que não estou postando, porque eu acho que a gente não está em um momento de ficar postando frivolidades. Mas eu gosto muito disso e espero que um dia eu ainda possa voltar a fazer essas frivolidades, porque eu acho muito bom. Mas muitos dos memes que eu vi foi assim, quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. Hoje, eu sou adulto, eu pago a conta, eu tenho medo da luz acesa. Está vendo como a maturidade ela muda a nossa perspectiva? A maturidade muda a nossa perspectiva. Outra que eu dizia, nossa, quando eu era pequeno eu tinha medo do fantasma. Hoje, eu tenho medo dos vivos. Eles são muito mais perigosos. A maturidade gera em nós uma perspectiva diferente. Mas nós queremos ficar as criancinhas que ainda têm medo de escuro e de fantasma. E Deus dizendo, isso aí não precisa ter medo não, tá? Então essa é a questão. Até porque você sabe que ninguém tem medo do escuro, né? Você tem medo de estar sozinho, de ficar no escuro com mais alguém ali que você não sabe quem é. Essa é a questão, porque o escuro é o escuro, né? Então essas são as coisas, a maturidade nos traz novas perspectivas e nos faz ver as coisas de uma forma diferente. Mas nós queremos continuar na nossa infantilidade espiritual. Nós queremos continuar tomando leitinho. Como eu já ouvi uma vez um pastor amigo meu falar, e a Simone é prova disso, ele disse assim, eu estou cansado. Eu digo, por quê? Porque as pessoas da minha igreja elas não querem amadurecer espiritualmente. Então, às vezes, o que eu me vejo quando eu estou pregando lá, é como se eu estivesse dando mamadeira para alguns bebês, mas para algum desses bebês eu tenho que puxar o bigode para o lado antes de introduzir o bico da mamadeira. E ele estava frustrado porque ele estava com uma igreja que não queria amadurecer espiritualmente. Às vezes, a nossa tentação é permanecer na nossa infantilidade espiritual. E não encarar as coisas mais concretas e mais pesadas da fé. Isso é importante. É ouvir aquele cristão que ele diz assim, não, eu gosto da Bíblia, mas eu não gosto de teologia. Mas, querido, não tem como. Maturidade você vai ter que entender de teologia. Você pode, talvez, não ter um conhecimento profundo da teologia. Você pode, talvez, não saber o que é supralapsorianismo, mas você tem que saber como é que se aplica esse negócio na tua fé. Então, se você tem mais de 5 anos na igreja e não sabe o que é supralapsorianismo, você precisa estudar mais teologia. Precisa estudar. Porque a aplicação do pecado com relação a Deus e como foi que Deus olhou para o ser humano sobre o pecado, diz exatamente sobre supralapsorianismo ou infralapsorianismo. E se a gente não souber, a gente fica perdido. Mas a gente quer o quê? A gente quer continuar cantando aquele louvor das crianças, né? Legal, é bonitinho. A gente quer continuar aquela pregação sobre o rei Davi, ungido lá por Samuel.
e a gente não quer aprofundar o nosso conhecimento teológico. Então a gente precisa rever algumas coisas. Dos versículos 16 a 18, do qual eu quero fazer um parêntese aqui no versículo 17, foi o primeiro versículo que Simone e eu tivemos que decorar nas nossas aulas de teologia, e isso foi um tormento para Simone, porque ela era uma aluna exemplar do seminário e ela decorava o seu versículo, mas ela decorava na Bíblia Almeida, que eu carinhosamente chamo na linguagem de ontem, né? A Bíblia na linguagem de ontem. E nós éramos muito mal alunos, e no caminho de casa até o seminário, nós íamos recitando na NVI. E aí, quando a Simone chegava lá, ela se atrapalhava tudo, porque ela tinha escutado na Almeida e falava algumas palavras da NVI, e ela nunca acertava o versículo. E nós, que éramos muito maus alunos, entre esses maus alunos era eu, o Arthur, né? Exatamente. Nós ganhávamos 10, porque nós tínhamos decorado numa versão incorreta, né? Então, mas vale a pena. Esse foi o primeiro versículo que nós tivemos que decorar no seminário. Mas fala que o caráter de Deus é que garante a nossa regeneração. As boas dádivas não é o teu diploma que vai comprar, não é o teu salário que vai te dar, não é a tua formação, não é o teu emprego, não é. As boas dádivas vêm da onde? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que nós temos de presente, tudo que nós vamos desfrutar, não é comprado aqui na terra. É um presente divino para nós. Então é o caráter de Deus que garante a nossa regeneração, as boas dádivas, os frutos são dele. E os frutos são única e exclusivamente da ação dele. Porque ele fala assim, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então quem colhe até mesmo os benefícios da minha boa vida, não sou eu, mas é Deus. Quem que está colhendo os frutos de gente que está separando alimentos e doações? Quem que está colhendo o fruto de pessoas que vão lá e doam aquilo que conseguem, aquilo que podem? Quem está colhendo os frutos de pessoas que estão indo buscar esses alimentos até e itens, enfim, até onde está sendo armazenado e entregando até as pessoas que necessitam? Quem está colhendo os frutos de pessoas que estão indo trabalhar e limpar e puxar terra e fazer de tudo lá? Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Não pode ser trabalho nosso. Nós não estamos indo em nome de ninguém, além do próprio Deus. Por mais que, se você é como eu, tenha escutado, visto, lido, em todo tipo de jornal, seja físico, seja internet, seja televisionado, você ouve que todo mundo está ajudando, mas ninguém fala que a igreja está envolvida. Parou para pensar nisso? Ninguém fala. Mas em todos os lugares que nós fomos até agora, igrejas estão juntando, estão separando, estão enviando mantimentos e estão enviando pessoas, mas parece que a igreja não existe para a nossa mídia. Engraçado. Mas tudo bem. Não é para a mídia que nós vamos gerar frutos. Não é para as pessoas que estão indo. Nós estamos indo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém que nós estamos indo representar, quando a gente sai, quando a gente vai a algum lugar, nós estamos representando o próprio Senhor Jesus Cristo, que quando esteve na terra não foi reconhecido pelos céus, mas não deixou de fazer o seu ministério até o fim, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. É em nome dele que nós estamos indo lá. E é por isso que quando nós temos a oportunidade, uma vez que estamos lá, nós falamos dele, do amor dele. Por mais que talvez aquelas pessoas estejam em uma situação dizendo assim, bah, Deus não gosta de mim, olha só como é que está a minha casa. E a gente chega lá e diz, Deus gosta de ti. Por isso estamos aqui. Nós vamos continuar fazendo. Nós não sabemos ainda quantas dificuldades como igreja ainda vamos receber.
Mas nós vamos continuar entendendo que Deus está nos chamando para sermos as suas testemunhas, aonde quer que Ele nos coloque. E nós vamos fazer isso, porque nós somos maduros. Não porque somos crentes imaturos, que acham que não vão passar por situações difíceis, não porque nós somos uma igreja alienada, que não passa por nada, então a gente está alheio ao sofrimento do outro. Pelo contrário. Nós vamos fazer tudo isso, porque servimos ao Deus da misericórdia. E a dor do outro é a nossa dor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas palavras de Tiago, que nos fazem olhar para a nossa atitude como igreja e nos fazem ser cada vez mais atuantes e maduros, entendendo os propósitos dos momentos difíceis que Tu nos permite passar, como comunidade, como nação, como Estado, porque aí, Pai, nós vamos continuar a fazer aquele que é o Teu papel sobre nós. Nos ajuda a entendermos tudo isso, e longe de acharmos que a coisa passou, pelo contrário, queremos estar atuantes de forma madura, aonde a situação ainda estiver difícil, complicada, e que Tu nos use. Não para nós ficarmos famosos, não para o nosso Instagram ou nosso Face se encher de aplausos e curtidas, porque não é isso que queremos, não é isso que buscamos. Buscamos única e exclusivamente Tua honra, Tua glória e ser Tuas testemunhas. Nos move para isso. Em nome de Cristo agradecemos. Amém.